Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre regressão de memória. Quem se interessa de fazer a regressão e tem um receio que é absolutamente natural responder nesse vídeo. Uma delas, todos conseguem vivenciar as experiências de regressão? Em regra, sim, todo mundo pode, mas algumas questões acabam interferindo nessa possibilidade. E quais são essas questões? Primeiro é o medo. As pessoas querem fazer, mas às vezes chegam com muito medo. E esse receio faz com que a pessoa não consiga relaxar o suficiente. Então é uma questão realmente de dar uma relaxada maior, controlar a ansiedade e o medo para poder vivenciar as experiências. Outra questão que pode interferir é o aspecto da mente muito ativa. Tem gente que tem a mente muito ativa. Então é importante também desacelerar essa ansiedade, essa expectativa para poder relaxar e vivenciar toda a experiência da regressão. Então por isso também que muitas vezes na primeira sessão a pessoa não consegue relaxar muito. Embora eu possa dizer que em regra eu consigo e tenho conseguido fazer regressão na maioria, bem considerável, já na primeira sessão com bons frutos. Mas é importante também colocar que muitas vezes é fundamental que se prossiga nesse processo para se atingir objetivos mais amplos. Em suma, todo mundo pode fazer regressão, tirando essas questões que podem atrapalhar momentaneamente, às vezes na primeira sessão, mas não na seguinte. Tirando esses aspectos, de modo geral, todo mundo pode fazer a regressão de memória. Outra questão que tem a ver muito com o medo das pessoas, né? Alguém pode ficar preso no passado? De jeito algum. A pessoa faz regressão totalmente centralizada no presente. Ela está consciente de si, ela não está apagada de si. Tudo bem que há algumas pessoas que relaxam mais, outros relaxam menos, mas ninguém fica longe do presente. Tudo vem, logicamente, como lembranças, como insights, enfim, mas nunca especificamente a pessoa se afasta do presente. Então não há risco algum de ficar preso em outro tempo. Como são as experiências? Essa pergunta tem a ver com as experiências vivenciadas pelos pacientes. Eu posso colocar que são várias possibilidades, depende de cada pessoa. Algumas pessoas conseguem vivenciar experiências no âmbito mental. Apenas vem um pensamento de algum contexto mais antigo. Alguns conseguem ver, inclusive, data muito claramente. Aquelas que têm insight, alguma coisa que associa ao passado. Outros já ampliam mais, conseguem vivenciar experiências mesmo. Se vê em outro tempo, a roupa que está vestindo, o local. E outros, mais avançados ainda, conseguem vivenciar a emoção de alguma situação do passado. Evidentemente que eu monitoro isso o tempo todo no sentido de evitar o sofrimento que possa advir. Não é isso que a gente quer. Então eu sempre amenizo, na medida do possível, qualquer sofrimento emocional daquela época. Enfim, são várias possibilidades e isso depende de cada pessoa. Outra pergunta também muito comum, a técnica que eu uso se é hipnose. Não é hipnose. Eu não vou entrar em detalhe por que eu não faço hipnose, apesar de saber fazer, mas eu utilizo a terapia de regressão, a conhecida como terapia de vidas passadas, mundialmente aceita, testada, e faço ainda de uma forma mais ampliada na medida em que eu associo as técnicas de regressão, as técnicas tradicionais, às técnicas do Reiki. Então amplio muito mais isso, tanto no sentido de conseguir avançar na regressão, como também de tratar, porque a terapia que eu faço é para tratamento, é para resolver questões, não é só para curiosidade, para saber quem foi no passado. Portanto, essa atuação do Reiki, ela faz com que amplie bastante a capacidade do êxito da regressão. O que eu faço não é hipnose, é uma regressão tradicional aliada às técnicas maravilhosas do Reiki. É possível solução em única sessão? Essa é outra questão. Tem sido meu objetivo. A minha ideia é fazer uma sessão só e resolver tudo. Mas aí, lembra, na outra questão que eu falei, que muitas vezes a pessoa não relaxa completamente na primeira? Então é importante a gente colocar que pelo menos 3 sessões, para que a gente possa avançar em todas as questões. Mas eu vou te dizer que, com certeza, a sessão primeira já causa muito benefício. Muitas vezes a gente consegue resolver praticamente tudo. Na verdade é o meu objetivo, mas assim, por segurança é melhor a gente pensar em 3 sessões,
porque vai dar um ganho muito mais ampliado. E aquelas pessoas que não conseguiram relaxar muito, porque a primeira vez tem toda a expectativa, o medo, o receio, já na segunda já vem mais natural, porque conhece como é feito. Então não tem por que ter medo. De modo geral, eu posso dizer que tudo aquilo que é planejado antes da regressão, porque eu converso um tempo antes para a gente planejar e eu definir o que eu vou buscar na regressão, eu tenho conseguido chegar. Todas as questões. É claro que talvez, se o número for muito grande, não vai ser possível resolver tudo na primeira sessão. Mas, de modo geral, eu tenho conseguido chegar a todos os pontos que a gente planeja antes da regressão. E depois da regressão, a gente volta a conversar para alinhavar, para analisar tudo aquilo que foi visto, até para que procedimento que a gente vai adotar doravante. Tem que colocar que a regressão de memória é uma terapia espetacular. E mais do que isso, eu tenho amadurecido a ideia no sentido que ela é um profundo diagnóstico. Ela consegue ver questões que talvez outras terapias não conseguem enxergar, porque envolve passado longínquo dessa vida, que a pessoa não lembra, e questões de outras existências. A partir desse diagnóstico, não só a terapia em si já está tratando, como também abrirá um leque de possibilidade para até outras terapias ajudarem nessa recomposição. Muitas vezes, padrões mentais, psicológicos e emocionais precisam também ser tratados, porque são anos, talvez séculos, condicionamento por algum trauma do passado. Por conseguinte, a terapia de regressão é um profundo diagnóstico, além de que também ela por si já tem efeitos de consequências benéficas e terapêuticas espetaculares. Em resumo é isso, eu espero ter respondido todas as questões, elas também estão no site e esse vídeo vem complementar. Abraço a todos, até a próxima.